Bom dia. Nos assuntos passados, a gente falou sobre mercantilismo, né? Sobre a Península Ibérica, sobre essa união da Península Ibérica, né? Os países, a gente sabe, os países como Portugal e Espanha, eles ainda estavam em formação, né? Em unificação. Foi um processo muito lento que aconteceu ao longo dos anos. Então, não foi da noite para o dia que Portugal e Espanha se tornaram um único país, né? Portugal se tornou um único país, Espanha se tornou um único país, não foi da noite para o dia. Ao longo dos anos, tiveram várias guerras para unificar o seu território, porque eles eram divididos em reinos, né? Em reinos, em ducados, em condados, né? Todo mundo sabe, os reinos dominados pelos reis, condados dominados pelos condes, marcas dominadas pelos marqueses e as regiões dominadas pelos duques. Tá? Então, com o passar do tempo, esses países eles conseguiram a sua unificação. Né? A Espanha e Portugal lutaram bastante contra os mouros, né, que eram os árabes, né, os islâmicos que viviam ali na Península Ibérica. Tiveram que expulsá-los, tiveram que guerrear contra eles para poder unificar o seu território. Tá? Tinham até preconceito contra eles, mas muitos se originaram dos mouros. Ok, então, com o passar dos anos, esses países conseguiram a sua unificação e aí saíram para essas grandes navegações, né? E é graças a essas grandes navegações que o nosso país está hoje como está formado como está. Então essas duas grandes navegações, esses dois grandes países iniciaram suas navegações e, como a gente já sabe, Portugal foi a pioneira, né? Foi a primeira a sair para essas grandes navegações através dessas caravelas, desses barcos modernos que ela inventou, né? Que ela criou. Ok, então aqui no nosso atual capítulo, aqui na página 174, a gente vê como se deu aqui. A gente já sabe, já viu esse assunto desde a quinta série, a gente fala sobre isso, mas aí a gente dá mais alguns detalhes que você não viu lá na quinta série. Ok, então, pessoal, aí começam os processos de grande navegação, né? Os portugueses, eles chegam aqui à nossa terra. Antes de chegarem, eles já tinham um acordo feito com os espanhóis. Eles não conheciam a terra direito, mas mesmo assim eles tinham feito um acordo com os espanhóis, né? Que foi o que? O Tratado de Tordesilhas, 1494, onde eles estabelecem, ó, a 370 léguas do meridiano de Tordesilhas, a oeste da ilha de Cabo Verde, o território será nosso, tá? Sendo que aí esse território fica com uma parte com Portugal e outra parte com os espanhóis, tá? As léguas, 370 léguas, né? Esse sistema de léguas é um sistema muito antigo utilizado pelos portugueses e espanhóis. Alguns falam em cerca de 6.600 metros. Então, em cerca de 6.600 metros da ilha de Cabo Verde, lá na África, essas terras seriam aí do domínio de portugueses e espanhóis, né? Todo mundo sabe que os portugueses eles investiam muito nessas grandes navegações com esses barcos mais modernos, que eram as caravelas, investiram na escola de Sagres, que era uma escola que ensinava as pessoas a navegar, né? E aí, fatidicamente ou não, em 1500 chega aí o Pedro Álvares Cabral ao Brasil, né? Batizando essa terra ainda não de Brasil, mas batizou de Ilha de Veracruz. Logo após foi rebatizada como Terra de Santa Cruz, né? As terras brasilienses. Criou essa expectativa de conseguir muito ouro, muita pedra preciosa, mas a gente sabe que de 1500 a 1530
O ciclo econômico que predominou no Brasil foi o ciclo do pau-brasil, né? Eles não encontraram essas tão maravilhosas, tão queridas, tão desejadas pedras preciosas, e aí começa aí o ciclo do pau-brasil, que durou aí esses mais de 30 anos, né? Porque de 1500 a 1530 foi o seu auge, mas não parou em 1530 não. Hoje quase não se acha pau-brasil porque ele foi realmente extinto, praticamente quase extinto, de tanta exploração que houve, né? Então aí, a partir de 1500 foi feita essa exploração. Não só, pessoal, a gente pensa assim que só houve a exploração do Pedro Álvares Cabral, não só houve as navegações de Pedro Álvares Cabral, não, mas houveram inúmeros navegadores percorreram aqui a nossa costa brasileira, porque era a parte do Tratado de Tordesilhas, era, né, a parte da costa, a parte litoral, mais voltada para o litoral, né? Então, houveram várias navegações, várias expedições à procura de riquezas, à procura de especiarias, né? Temperos que a gente já sabe, e à procura de pedras preciosas, de como ganhar dinheiro, né? Foi encontrado? Não, não foi encontrado. As pedras preciosas só foram encontradas aí a partir do século XVIII, né? Então a gente ainda está aqui em 1500, ainda no século XV, em 1501, século XVI. Então, aí, século XV, século XVI, procurando aí essas riquezas, essas pedras preciosas. A primeira expedição, depois, logicamente, depois de Pedro Álvares Cabral, a primeira expedição foi a do Gaspar de Lemos, né? Gaspar de Lemos veio aqui para o litoral brasileiro, tentando aqui procurar ouro, procurar riquezas, procurar especiarias, não encontrou, né? Aí ele batizou o Rio Grande do Norte, aquela área ali do Rio Grande do Norte, de Cabo de São Roque, tá? Não localizou nem especiarias, nem metais preciosos no litoral. Essa expedição foi frustrante, né? Por ele não ter achado nenhuma riqueza para levar para o rei, para a coroa portuguesa, ele se sentiu frustrado nessa expedição. A segunda expedição, em 1503, a expedição exploradora de Gonçalo Coelho. O Gonçalo Coelho ele veio aqui em 1503, trouxe aqui na sua expedição, ele trouxe com ele o Américo Vespúcio, né, que é um grande navegador famoso também. Eles tinham essa missão de localizar especiarias e metais preciosos no interior do Brasil. Então eles já tinham que adentrar para o interior do Brasil à procura de riquezas e pedras preciosas. Eles encontraram? Não encontraram também, né? Américo Vespúcio tinha a função de registrar os costumes e cultura dos povos indígenas também, ó, bem como relatar a geografia e o ecossistema brasileiro. Então a missão deles, além de procurar essas riquezas, era também, ó, falar como é que são os costumes dos índios, registrar como era a geografia, que era a floresta, o ecossistema brasileiro. Tá? Os relatos do Américo Vespúcio foram fundamental para que Portugal não iniciasse um processo de colonização de imediato, né? Porque aí não, como a gente sabe que o Brasil não foi uma colônia de povoamento, foi uma colônia de exploração, né? O objetivo da coroa portuguesa, que é a metrópole, é explorar o Brasil, que é a colônia, né? Explorar, explorar, explorar. Então, o Américo Vespúcio, ele disse, ó, não povoa, não vem morar aqui no Brasil não, porque aqui tem muita mata, não tem onde morar, não tem casa, só os indígenas no meio das matas, tem muito canibal, tem isso, tem aquilo outro. E aí o Portugal não mandou pessoas para morar de pronto, primeiramente lá, tá? Temendo tudo isso. A próxima expedição foi a Expedição Guarda-Costas de Cristóvão Jacques, 1516-1526. Né? Como o nome diz, guarda-costas, guardar a costa brasileira,
o governo português estava temendo as invasões de outros barcos, de outras nações, como os franceses, como os holandeses, né, de tomar aí o Brasil. Então, ele mandou Cristóvão Jacques, nessa expedição guarda-costa, guardar o território brasileiro, né, guardar a costa brasileira. Ok? Já aqui no governo, é importante ressaltar também, pessoal, que durante aqui a expedição do Gonçalo Coelho, a segunda expedição, foi criadas as feitorias. O que são as feitorias? As feitorias são os lugares onde se armazena o pau-brasil, onde se guarda o pau-brasil, tá? Então era como se fossem os armazéns para guardar o pau-brasil. Ok, então a nossa última expedição aqui, expedição colonizadora guarda-costa e exploradora de Martim Afonso de Souza, ele saiu também para guardar aqui a costa de Pernambuco em 1530, 1531. Deu caça a 3 caravelas francesas e até aprisionou essas 3 caravelas francesas na costa aqui do Brasil, tá? Ele mandou o Diogo Leite explorar o litoral entre o Rio Grande do Norte e o nosso Maranhão e rumou para a Baía de Todos os Santos, onde encontrou o Diogo Álvares Correia, o Caramuru. Quem quiser assistir o filme, o Caramuru, é um filme muito interessante, né? O Diogo Álvares Correia, ele era um explorador, terminou se apaixonando por uma índia e casou com ela, a Paraguaçu, a Índia Paraguaçu. E aí casou com a Índia Paraguaçu, tá? Filha do chefe Taparica. É muito interessante essa história do Caramuru. É um filme brasileiro que é muito bacana. Mas tem censura. Não assisto não, porque é proibido para menores de 16. Tá. O Martim Afonso deu continuidade à sua missão, iniciou a colonização no Brasil. Tá? A primeira vila fundada foi em 1532, a Vila de São Vicente, onde hoje é o estado de São Paulo. Então, em 1532 começa aí a primeira vila. Ele foi o responsável, Martim Afonso de Souza, foi responsável pela colonização no Brasil, tá? Então, aí, em 1532 também, ele recebeu uma carta do rei Dom João III, informando que havia dividido o Brasil em capitanias hereditárias. A gente sabe dessas capitanias hereditárias. O Brasil foi dividido em 15 partes, em 15 capitanias hereditárias. Cada uma dessas capitanias hereditárias teria o seu governador, tá? O seu capitão donatário, o seu dono. E esse capitão donatário iria governar ali aquele território, aquela capitania hereditária, mandar as riquezas para Portugal e dominar ali o território, mandar nas pessoas. Ok. Eu peço agora que vocês façam essa atividade da página 179 a 181. Na próxima aula a gente continua. Nossa aula tem um bom dia.